Amém, que maravilha. Já gostei, hein? Bom dia, queridos. A paz. Tudo bem? Conhecendo hoje mais um cômodo da nossa linda genuína, né? Eu não tive a possibilidade de estar com vocês enquanto, acho que era na casa do pastor, né? E muito feliz. Tá linda a igreja. A gente vê aqui as mãos maceneiras do Moisés. Ia chamar Noé, né? Mas tá bom. Então, é um prazer estar com vocês, conhecendo essa comunidade. Muito legal, muito bom. Vamos lá. Abra a tua palavra, então, em Hebreus 10, 19. Por gentileza. Hebreus. Você que fez aqui também, pastor? Meu Deus. Essas plaquinhas também? Vai. Maravilha, hein? Glória a Deus. Hebreus 10, 19. Por gentileza. Hebreus 10, 19. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje, refletir sobre essa palavra aqui do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Falar um pouco sobre ousadia bíblica, sobre como é importante nós termos ousadia. E com isso eu quero pensar com vocês uma questão. Vamos ver se você concorda comigo. A fé, grava isso, a fé é algo que foi entregue a qualquer ser humano. Se olhar ali fora, todos os casos que estão passando aqui, você que está aqui, todo ser vivo, até o ateu, ele tem uma carga de fé, ele tem algum tipo de fé. Por exemplo, você já não viu algumas faixas, eu sei que é um pouco polêmica essa introdução, tá? Mas a gente está numa igreja madura, pensa comigo. Algumas faixas escritas assim: agradeço ao Santo Expedito pela causa alcançada. Já viu essas faixas? Pessoas que alcançaram graça e elas atribuem ao Santo Expedito. A gente sabe que teologicamente isso está errado, mas quando você vai entrevistar essa pessoa e conversar, e ela te conta o testemunho, você fala: aconteceu algum milagre aí mesmo, aconteceu alguma coisa aí. Foi o Santo Expedito? Sabemos que não, mas por que aconteceu? Fé. Eu não estou dizendo que essa pessoa, se continuar nesse caminho, vai ser salva, eu não estou falando de salvação. Por isso que vamos separar bem as coisas. Estou falando de fé. Estou começando a falar de fé. Você vê uma pessoa que começa do zero no trabalho e ela fala: eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou acordar e a minha meta é essa, eu vou conseguir, eu vou conquistar, e eu vou. Geralmente, não é que acontece mesmo? Então, eu não quero ser místico, eu vou falar sobre mística aqui também, mas eu estou só introduzindo para vocês que a fé foi entregue a qualquer ser vivo. A pessoa vai dormir e ela tem fé que ela vai acordar e vai trabalhar, e ela faz inclusive planos. Tudo isso é fé. Então olha que interessante, qualquer ser humano da face da terra, qualquer ímpio tem fé. E vou aprofundar mais um pouquinho, vou provocar mais um pouco. Jesus, quando estava aqui na terra, as pessoas que ele curou, a grande maioria não pareciam, pastor Moisés, ser tão religiosas assim. Não é verdade? Não pareciam ser tão santas assim. Não é verdade? Inclusive, para essas pessoas, ele, quando ia curar, ele falava: você tem fé? Logo, parecia que a fé já estava com essa pessoa antes de Jesus encontrá-la. É provocativo isso? Já parou para pensar nisso? Vamos mais na Bíblia. Eu vou só citar por conta do tempo, senão esse tema é muito longo, dá para fazer um seminário. Mas você vai lá em Mateus 8, 10, depois você lê a história do centurião. Você conhece a história. O guarda centurião era um guarda romano, do Império Romano, inimigo dos judeus. Um guarda que parecia que ele era bondoso, mas ele trabalhava para um exército que oprimia os judeus. Então não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com Jesus. Esse guarda mandou um servo dele, e até Jesus falando assim: o guarda centurião romano está dizendo para o Senhor, se o Senhor puder curar o servo dele que está na casa dele, enfermo. Jesus falou: eu vou lá curar. Aí ele falou: então, ele está dizendo que basta o Senhor dar uma palavra, o Senhor não precisa ir na minha casa. Aí ele abordou Jesus
Esse centurião romano falou assim, não precisa ir na minha casa, porque eu sou pecador, e eu dou ordem para os meus, eu estou parafraseando aqui a palavra, eu dou ordem, eu falo para ir, ele vai, então eu sei que se o senhor der uma ordem, aqui, agora, o meu servo vai ser curado. O que Jesus fez? Uau! Eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Onde estava essa fé? Quem que implementou? O próprio Deus, o próprio Jesus, mas não naquele momento. Desde que aquele homem foi formado. Todo mundo tem fé, gente. Eu não estou dizendo que esse centurião foi salvo ou não. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de salvação, ok? Eu estou dizendo que a fé está aí à disposição. A mulher do fluxo de sangue. Fazia 12 anos que ela tinha um vazamento de sangue. Um fluxo de sangue intenso. Gastou dinheiro com médicos. Ela viu uma multidão, falou, toda anêmica, fraca. Como é que eu vou me aproximar de Jesus? Aí ela falou, se eu só tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Que seminário teológico ensinou isso? Se tocar na orla do manto, de onde veio isso? Ela, fé. Vocês entendem? Então, quando se fala assim, tenha a ousadia de entrar na presença de Jesus, pelo novo e vivo caminho, a Bíblia diz que antigamente, isso é Hebreus 1, antigamente Deus falava conosco através de profetas, e agora nesses últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, falou pelo Filho. Então o véu, quando Jesus morre na cruz, não foi só a salvação que ele nos trouxe, que é a mais importante, mas ele trouxe livre acesso entre nós e Deus. Um caminho novo foi pavimentado, um livre acesso. Hoje, agora, você pode dobrar o teu joelho aqui na sua casa, ou orar de pé, ou orar deitado. E se você orar pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus, sabe o que acontece? Ele te ouve. A Bíblia diz em João 16, 24, até agora, Jesus está dizendo para os discípulos dele, até agora vocês não me pediram nada. Peça. Peça para que a sua alegria se cumpra. E essa palavra cumpra aí do original é para que você fique completamente feliz e satisfeito. Aí agora eu tenho um desafio com vocês. Você já entendeu que a fé foi entregue a todos, que o centurião romano não era religioso, a mulher do fluxo de sangue não era religiosa, o Bartimeu, cego, Jesus, filho de Davi, esses caras não eram religiosos, mas tinha dentro deles uma fé. Então cada um de vocês, cada ser vivo tem um tipo de fé. O desafio é equalizar essa fé conforme a palavra. Por quê? Tem pessoas que têm uma fé mística, que é essa que eu comecei a falar agora. Agradeço ao Santo Expedito, quer casar, sei lá, vira o Santo Antônio dentro do copo, é isso? Eu não sei. Pega o Santo Antônio, põe no copo, eu não sei se é isso, tá? E aí você alcança um casamento, perdeu um negócio, dá 3 pulinhos pro tal do São Longuinho. Isso é uma fé mística, desculpa, mas ela é pequena, ela é imatura. Eu não estou aqui falando mal de religião A, B ou C. Mas não é que de vez em quando parece que acontece? Então, quando a gente encontra tipos de fé, nós vemos que todos têm fé. Só que alguns estão com uma fé mística. Uma fé que, infelizmente, pode resolver alguma coisa em algum momento, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o sol nasce para ímpio e justos, a chuva cai para todo mundo, a comida está na mesa de todos. Deus não parece fazer distinção. Então tem esse tipo de fé mística. Tem um outro tipo de fé que, quando a pessoa se converte, só que ela vai para uma comunidade biblicamente imatura, uma comunidade, como é que eu vou dizer? Quase que herege, é uma comunidade que fica exigindo de Deus, faz 7 semanas para a resposta de Deus, para a vitória, faz campanha. A pessoa ela sai de uma comunidade, sai de uma vida mística e cai numa congregação, numa comunidade que quer pôr Deus na parede, quer falar, não, onde eu pisar, Deus vai dar por herança, o que eu fizer, e aí faz campanha da vassoura, campanha do feijão, campanha. Então ela subiu um degrau ali, mas ela está aprendendo errado, ela está exigindo de Deus, não é assim que funciona, determinando, dando semanas para que Ele responda. Então isso é uma fé imatura, ela já não é mais mística. É um pouco mística, porque você tem que ter um objeto. Eu já fui de igreja assim. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Que lá a gente chamava de... Eu já ensinei isso, infelizmente. Chamava de ponto de contato. Então, não é que é heresia. Que é um ponto de contato. Isso é imaturo, misericórdia. Isso é imaturo, isso é pequeno. Isso é
brincar com o evangelho, e eu lembro, eu já fiz isso várias vezes, de rodear lugares e falar que Deus vai me dar, e determinar, e pedir. Alguém já foi dessa pegada aí? Só eu. E determinar, e exigir e tal. E às vezes acontecia. Deus, na misericórdia dele, porque ele via um coração sincero, acontecia, mas falava: filho, é necessário um pouco mais de maturidade, um pouco mais de... Não é assim que funciona. Aí a gente começa a estudar um pouco mais, a gente começa a sair da bolha, porque quando você está numa comunidade assim, eu não estou falando mal, tá? Todo respeito a esses irmãos. Mas você fica travado, eles não deixavam a gente estudar direito, teologia e tal. Aí quando você começa a estudar e se aperfeiçoar, você vê que o evangelho não é isso. Aí você encontra uma comunidade como essa, simples, humilde, mas uma comunidade que preza a palavra, que tem respeito com o evangelho, que se algo eu falar aqui que você discordar, no final você vai poder me abordar. A gente vai na Bíblia junto, nós vamos encontrar juntos ali o que a Bíblia diz. Se eu errar, eu vou pedir desculpas. E a gente é preocupado com a palavra, preocupado em trazer um bom ensino. A gente ora, se dedica, jejua, ok. Só que mesmo numa comunidade assim, nós temos um outro risco. Já que o tema hoje é fé, nós temos outro risco: ficar frios demais. Tudo ser teologia. E a gente fica menos ousado na presença de Deus. Na hora de orar, a gente fala: se o Senhor quiser permitir, quase que não ora mais. Quase: Senhor, eu sou um miserável pecador, e a oração está certa. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, mas Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo. Mas, Senhor, se o Senhor quiser, Ele fala: mas o que você quer? Mas se o Senhor quiser, fica um ping-pong, mas você quer o quê? Mas se o Senhor quiser, aí fica nessa. Orações, que não é o caso aqui, eu vi uma oração muito fervorosa, mas medita isso na sua vida. Medo de falar com o Senhor, sendo que a Bíblia está dizendo: tenha ousadia de entrar. Ousadia não é despeito, como igrejas que eu contei aí faziam, despeito, de impor. Mas ousadia, essa palavra ousadia, o original é sinceridade. Vá diante de Jesus com sinceridade, inteireza de coração. Fale de fato o que você precisa. Coloque de fato a sua necessidade. Fale para Ele de fato o que te aflige. E é claro que vai ser feita a vontade dEle. Mas Ele, em várias passagens bíblicas, eu poderia te citar umas 10. Sempre falou: o que queres que eu te faça? Você tem fé? O que queres que eu te faça? Você tem fé? É assim. Não seja incrédulo. Creia somente. Eu vou fazer, mas o que você quer? O que você precisa? Coloque para mim. E a gente vai entender isso, se Deus quiser. Então, nós temos esse dilema. Não somos mais místicos, assim espero. Não tem ninguém aqui que acredita em signo mais, eu acho. Espero assim. Estamos buscando a verdade bíblica, então nós não estamos mais em lugares que impõem sobre Deus, que determinam. Mas a gente tem que tomar cuidado de, ao estudar a palavra, ficar meio geladão. Não acreditar mais em milagres, como foi dito aqui pela pastora. Não acreditar, não acreditar, mas não viver mais mesmo experiências sobrenaturais. Você já viveu? Você falou: isso aqui é Deus mesmo. Ele fez mesmo, Ele curou mesmo, e eu orei. E eu orei no nome de Jesus com humildade, mas eu orei com ousadia e aconteceu mesmo. Tem pessoas perdendo essa essência. Lá na Genuína de Campinas, eu falo isso com liberdade, que muita coisa já está mudando e melhorando, mas como muitos vieram, inclusive eu, de movimentos, eu há mais de 10 anos atrás, de movimentos assim, as pessoas ficam com medo de: ai, pastor, antes eu glorificava e pulava e cantava, e eu falei: por que você parou? Porque, não sei, a igreja é meio assim, né, meio... Não, seja você, está sentindo Deus? Pula aí, canta, com ordem e decência, mas canta, não muda quem você é, não. Não mude sua identidade. Ou ficam avaliando demais, ou a pessoa dá um glória mais alto. Que é isso? Tenha ousadia, nós somos seres diferentes aqui. Você pode sentir Deus numa lágrima, num choro quietinho, e outro irmão é mais espevitado. Deixa o irmão, deixa quem está mais feliz, no sentido corporal. Talvez você esteja feliz também, mas você é mais tímido, é mais quietinho. O que eu quero dizer? Não perca a essência de quem você é. Não fique frio, não se esfrie por causa da preocupação teológica. Dá para unir as duas coisas, que é isso que, se Deus quiser, a gente vai entender aqui. Então, quando eu falo de fé, você imagina, se nós conseguirmos entender o que a Bíblia diz, ter um ponto de equilíbrio entre viver a palavra mais a ousadia.
Ninguém segura. Já parou pra pensar nisso? Eu não sou mais místico, eu não sou mais determinista, eu não sou mais herege. Eu entendo a palavra, tenho muito que aprender, mas eu entendo, e agora eu quero entrar com ousadia na presença de Deus, entendendo tudo. Você tem uma bomba atômica de fé na sua mão. Você encontrou o prumo da fé, como se a fé tivesse desaprumada, você aprumou a sua fé e centralizou ela nas Escrituras. Porque Jesus encontrou várias pessoas, curou várias pessoas, vários milagres aconteceram, e a fé já estava lá. Essa fé só precisava ser equalizada, ajustada. Era uma fé bruta, era uma fé que precisava ser ajeitada, como talvez a nossa aqui, essa manhã, que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre fé, se Deus quiser. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Entre ter fé, entre ter ousadia? Como é que eu entro com ousadia na presença de Deus, Senhor? Sem parecer um herege, sem ficar com medo de pedir, ou sem ser místico. Como é que eu entro com ousadia? Bom, eu considero com você o seguinte. Não tenha medo. Grava isso. Grava isso. Tem gente assistindo aqui? Ô, glória. Ó, você aqui. Não tenha medo de falar para Jesus o que você está sentindo. Não tenha medo algum de expor, grava isso, os seus reais sentimentos para Ele. Quando Jesus encontrava as pessoas e falava, o que queres que eu te fale? Traduzindo, pastor, era o seguinte, o que você precisa? O que você está sentindo? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? O que você precisa? Traduzindo, eu não quero só te abençoar uma cura pontual. Eu quero algo mais profundo com você. Logo, o que você precisa? É por isso que, por exemplo, ele chegou em alguns e falou assim, perdoados estão seus pecados. E a pessoa não tinha nem pedido aquilo. Ela estava paralítica. Mas o Senhor nos entrega o que precisamos. Então, quando você entra com ousadia, como é que eu entendo a verdade bíblica e consigo entrar com ousadia? Seja você. Porque eu não sei se já passaram aqui avisando, ele já sabe que você é você, mesmo você não sendo você. Para ele, ele já sabe. Não sei se você sabia disso, você serve um Deus que sonda. Você, antes de você ser uma substância informe, antes do papai e mamãe namorarem, ele já sabia que você ia vir. Antes deles ficarem juntos, já sabia de você. Leia lá Salmo 119. Eu era substância informe, o Senhor já me conhecia e meus dias estavam contados num livro. Ele já sabe da gente. Então, quando a gente precisa saber da gente, quando a gente expõe o que estamos sentindo, nós estamos nos descobrindo. Tá dando para entender? Nele. Então, é por isso que ele nos provoca a ter fé. É por isso que a gente perde muito tempo e muita coisa preciosa quando a gente vai entrar na presença de Deus e fica... Senhor, tu sabes, Senhor, se o Senhor quiser, estou dizendo para você não usar mais essas palavras, não é isso, mas tímidos, para expor o que você está sentindo. Adianta você falar assim, ó Senhor amado, eu entro na tua presença, ó digno, ó rei, ó santo, ó, e vários adjetivos, e lá dentro ele está sabendo que você está destruído. Você deveria falar, Senhor, eu não consigo nem orar. Eu estou destroçado, eu estou indignado, eu estou inconformado. Isso é ousadia, você não está afrontando a Deus, você está expondo o que você sente. Davi, nos seus salmos, que eram canções, que eram orações, vários deles, ele falava assim, Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou estar diante do sepulcro, dia e noite? Ele expõe o que ele sentia. Até quando? Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão entrou com ousadia diante de Deus e falou, Senhor, e se tiver alguns justos lá, o Senhor vai ter coragem de destruir? E ele foi lá tentando diminuir a métrica para não destruir a cidade, mas não teve jeito. Infelizmente. Mas que ele teve ousadia, ele teve. Moisés, em Êxodo 33, a Bíblia diz que ele falava com o Senhor como qualquer um fala com o seu amigo. Ele falava, Senhor, se o Senhor não ir comigo na terra prometida, eu não vou. E ele nem foi mesmo. Ele nem foi. Ele foi para outra terra, muito melhor. Ele entrou em outra, muito melhor. Isso aí fica para um outro assunto. O que eu quero dizer, queridos? Como eu equilibro uma fé ousada com a responsabilidade bíblica? Primeiro, seja você. Se coloque diante de Deus com humildade, com reverência, mas com verdade. Porque ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade.
Por que ele ficou surpreso com a oração, com o pedido do centurião? Por que saiu virtude da mulher do fluxo de sangue? Eram pessoas que entraram com humildade e com ousadia diante dele. Às vezes nos falta isso, um pouco mais de ousadia. Eu creio que Deus me trouxe para isso, só para você ouvir isso. Tem áreas da sua vida que você vai enfrentar leões. Às vezes não é nenhum mais, está 2 e 3 agora por causa da inflação. Tem 3 leões já para pegar a gente lá amanhã. Tem 3 já. Aí você está sendo engolido por esses leões, meu. Porque porque Deus é o que Ele quiser, né? É o que Ele permitir. Tudo é permissão, então, mas Ele está dizendo, clame a mim. Clame, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que Ele vai responder coisas grandes e ocultas que não sabes? Se você clamar, ora, bolas. Se você ficar, ai Senhor, tu sabes, ai que sofrimento. Põe esse sofrimento para fora em forma de clamor. Em forma de grito, de choro, seja você. Fala o que você está sentindo. Fala a sua realidade para Ele. Porque Ele está querendo muito cuidar de você. Muito, muito. Mas ele diz em João 16, 24. Até agora, nada vocês me pediram. Me peça. O que Ele vai te dar, aí não é meu departamento. Eu sei que Ele vai te ouvir. Porque a Bíblia diz que você tem ousadia para falar. Se você trancar a porta do seu quarto, entenda aí, não precisa ser trancar a porta do quarto. Mas entrar na sua intimidade e falar, Ele te ouve. A Bíblia diz que você pode ter ousadia. A Bíblia diz que você pode pedir. O que eu não posso te prometer é qual vai ser a resposta dele. Que aí que as igrejas, essas que eu falei lá atrás, que não têm responsabilidade, chegam até essa parte da pregação e falam, que Ele vai te dar, que Ele vai fazer o seu trabalho. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai te ouvir. E geralmente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Ele faz. Às vezes não o que você pediu exatamente. Diferente, porque nem a gente não sabe pedir direito, a Bíblia diz. E às vezes Ele vai dar outras questões, algo maior. Às vezes Ele não vai responder naquele momento, mas Ele está te ouvindo, Ele vai te amparar de outro jeito. Então eu não vim pregar aqui qual vai ser o resultado. Eu vim aqui te instigar a entrar com ousadia diante dele. Ok? O que Ele vai fazer? Como Ele vai fazer? Nós que temos responsabilidade bíblica, entendemos que de fato é a vontade dele. Só que Ele quer nos instigar essa manhã a orar. A aclamar, a expor o que nós estamos sentindo. Tá bom, pastor, então eu tenho que entrar com ousadia e ser eu. Qual que é o padrão, então? Olha que interessante. Será que o padrão para falar com Deus é tocar nas vestes dele? Porque parece que a moça do fluxo de sangue inventou um jeito de ser respondida. Ela tocou na orla. Seria isso? Algumas igrejas fazem a campanha do manto. É tocar no manto? Não. É gritar muito, como o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Então o negócio é gritar. Para eu ser respondido, eu tenho que gritar? Eu tenho que subir numa árvore, como o Zaqueu? Eu tenho que, sei lá, eu tenho que entrar num tanque? Eu tenho que falar, não, uma ordem daqui dá certo. Não, isso é imaturo. O que essas passagens bíblicas estão querendo dizer? Você tem que ser você e usar os recursos que você tem. É o que você tem. É a forma que você é dentro da Bíblia. Aí você entra com ousadia diante do Senhor. Às vezes você gosta de pôr uma canção no seu momento ali com Deus. Você e Deus. Faça. Faz tempo que você não faz, talvez. Às vezes você precisa, igual eu. Pasmem, mas as maiores mensagens, não sou nada, mas a mensagem é grande, não eu. Mas as pregações que o Senhor me deu, grande parte delas foi dirigindo. Pegando a estrada, ou canções, foi dirigindo, foi andando. Não foi, sinceramente, com o joelho dobrado no meu quarto. Já, algumas sim. Então não há padrão. Entenda quem você é no reino e entre com ousadia e com fé na presença dele. Ok? E para a gente caminhar para o fim, que é um recado muito direto mesmo. O padrão de tudo isso, o equilíbrio, é expressar Jesus Cristo de verdade, a Ele, de verdade o que você está sentindo, de verdade. Eu lembro de algumas lutas que eu passei uma recente aí, que as minhas orações para o Senhor, no final até pedia perdão. Senhor, se eu estiver sendo muito ousado, porque eu não impunha Ele na parede, quem sou eu? Mas eu coloquei toda a minha dor para Ele, de um jeito tão intenso, minha alma urrou tanto, porque tem dores nossas que são urrantes, né? Que eu coloquei tudo para fora. Desculpa a expressão, mas eu vomitei o que eu estava sentindo. E falei, Senhor, me perdoe a forma que eu estou dizendo.
Mas se eu não falar, o Senhor já sabe que eu estou sentindo isso. Se eu ficar com orações polidas, palavras equalizadas, o Senhor sabe que não é verdade. Lá dentro de mim eu estou indignado com isso. Inconformado, não é com o Senhor, mas com essa e essa situação. Tem oração que eu falo, Senhor, se eu pudesse, eu queria pedir para matar e ressuscitar de novo. Mata e ressuscita, que tem pessoa que o diabo tem medo dela. Acho que a pessoa incorpora no Satanás, de tão cão que é, não tem? Conhece pessoas assim? A pessoa é tão do Satanás que, na verdade, o diabo foge até dela. Fala, não, você não precisa nem de mim, tão má que você é. Brincadeiras à parte, mas é difícil. Ninguém sai para segunda-feira assim, ó. Aleluia. Tocando harpa, porque eu sou de Deus, porque eu sou de Deus. Não. Nós temos sentimentos, nós somos humanos, estamos lutando para se santificar. Mas o desafio é, quando você tiver sentido isso, fala para ele. Fala para ele. Davi também falava, Senhor, eu quero cortar a cabeça do meu inimigo. Mas eu não vou fazer isso. No caso dele, ele fazia, porque ele era um guerreiro. No nosso caso, não. Mas, Senhor, tira esse sentimento de mim, tira essa dor de mim. Então, eu estou dando vários exemplos para que você entre com ousadia. Pastor, é só isso? Não. Aí eu termino com essa reflexão final. Eu entro com ousadia, eu já entendi, é ser eu mesmo. Mas como é que eu equilibro com mais... Como é que eu refino mais? Vou dizer para você, de todos os tipos de fé que eu falei aqui, fé mística, essa fé quase que herege, mas que existe e que parece que acontece alguma coisa, essa ousadia que eu acabei de falar, a melhor fé que vai equalizar tudo para você é a fé relacional. É uma fé de quem é tão verdadeiro diante de Jesus que essa verdade produz relacionamento com Ele. Essa é a proposta do Evangelho. É aí que pessoas param, pessoas se decepcionam, porque elas param até que a entrar com ousadia, pedir, vou receber? Geralmente sim. Vai receber, o que você vai receber, eu não sei. Mas vamos para o último degrau, o mais profundo para a gente finalizar. É uma fé relacional. Você já entendeu que você tem fé, você já entendeu que você passou por ciclos de fé diferentes, que ela chegou numa maturidade, ou se não chegou, vai chegar essa manhã, uma maturidade de ousadia, que você pode pedir, mas parei aí. Não, porque eu não sei se o centurião seguiu Jesus. Eu não sei se a mulher do fluxo de sangue foi salva. Eu não sei se Zaqueu, parece que sim, porque Jesus falou, houve salvação nessa casa, mas se ele continua seguindo a Cristo mesmo. Muitas pessoas passaram por Jesus e foram curadas. Muitas pessoas tiveram fé para ser curadas. Se você quiser parar a mensagem aqui, você que está assistindo aí, possivelmente Deus vai te abençoar. Possivelmente. Mas o que Ele quer em tudo isso, algo mais profundo, é caminhar com você. É você ir embora com Ele junto com o milagre junto. Tudo junto. Ele junto, ó. Convém que eu durma na sua casa. Ele quer continuar com você. E é aí que pessoas param. É aí que o mesmo Jesus, a mesma multidão que foi curada por ele, lá na crucificação, preferiu soltar Barrabás. Ou seja, na primeira luta grande, ou na primeira proposta diferente, a pessoa abandona, mesmo vivendo vários milagres. Você conhece pessoas que viveram vários milagres e abandonou a Cristo? Sabe por quê? Faltou uma coisa, relacionamento. É Jesus falando para o jovem rico, te falta uma coisa. Largue tudo e fica comigo. Me segue. Não é o dinheiro daquele cara que ele estava... Não é isso, era... Jovem, você precisa de mim. Igreja, vocês e eu precisamos de Cristo. Então, se nós fecharmos essa quebra-cabeça de hoje, você vai entender o Evangelho. Então, eu posso ser ousado, com maturidade, eu tenho que ser eu para me colocar diante dele de verdade, e eu não posso deixá-lo, porque você vai conseguir. Senhor, tudo que eu te pedi, se o Senhor não puder fazer ou não fizer ainda, se eu tiver o Senhor, eu tenho o bem mais precioso. E geralmente Ele quer fazer. Geralmente Ele abençoa, Ele cuida e às vezes Ele dá mais do que a gente pede. Só que o Evangelho é mais profundo que isso. É o Evangelho de quem caminha com Jesus diariamente. É tão gostoso. É uma experiência. Aí eu estou falando de experiência. Como é que eu relato experiência? Por exemplo, pastor Moisés, não sei se é escândalo isso, mas dá um selinho na sua esposa aí, por favor. Tem problema? Você se escandaliza com isso? Oh, glória! Agora me explica qual é a sensação. O que é muito bom, pastora?
Ficou até rosa, pastor. Então hoje a gente quebrou protocolos. Dá para explicar a sensação? Eu não agora essa parte da mensagem que eu vou terminar, de você ter vida com Jesus, experiência com Ele, não dá para explicar. Eu posso te convidar a viver. Eu não sei explicar como é. Posso contar testemunhos. O pastor contou vários, mas você vê que ele chora porque ele está lembrando de uma experiência e você fica ali, amém, legal, bênção. Que tal você vir viver também? Sabe o que é sentir Jesus? Sentir mesmo, sentir. Quando a gente fala que ele está aqui, ele está mesmo. É que parece que virou uma coisa muito comum, corriqueira. Ah, ele está, porque Jesus está aqui, amém. E aí ali dentro de você já não tem mais muita verdade. Você ligou um piloto automático. Esse é o desafio. Porque a gente já entendeu que a gente tem fé, a gente já entendeu que se a gente tem que ter ousadia, que a gente vai orar, ele vai responder. Só que eu quero que você saia daqui entendendo algo mais fundo. Tudo isso é para ter uma proximidade com ele. Porque você vai ser curado, amém. Mas um dia você não vai morrer? Um dia a oração da cura não vai dar certo. Você vai receber a provisão, não vai? Mas daqui 1 mês, 2, você vai precisar de novo. Você vai ter que trabalhar, cara. Entendeu? Você vai ser curado, tudo bem. Você vai receber aquele milagre. Meu Deus, eu vi um cego enxergando, eu orei. Glória a Deus, mas tem 1 milhão de cegos. Então o que eu quero dizer? Existe algo mais profundo. Existe algo mais profundo. Mas não descarte orar. Saia daqui com os seus objetivos de oração. Volte a orar por aquilo que você parou, por exemplo. Volte a clamar por aquilo que você parou. Para de, aquele assunto tu sabe. Senhor, não, ele está dizendo, joga a rede de novo. Fale de novo. Só que ao jogar a rede, ao ter a sua resposta, caminha comigo que sou o dono dessa rede, do milagre, dos peixes, do barco, de tudo. Esse é o desafio. Eu quero terminar obedecendo ao que o nosso pastor me pediu. Eu nem ia cantar hoje, mas ele pediu para eu grasnar aqui como um pato para vocês. Mas essa canção aqui que ele pediu tem a ver com isso. Talvez, não sei se você conhece ou não, mas preste atenção na letra. E eu quero que você, pode ficar sentado, não precisa se levantar nada. Mas que você faça dele o seu universo mesmo, o seu tudo, a sua luz na janela, o seu almoçar, o seu escovar o dente. Sabe aquela música, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava? Quando eu cheguei, ela não é verdade. Desculpa. Quando você chegou aqui, Jesus não estava aqui, não. Ele ficou aqui porque você chegou. Porque ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, a mística desse lugar, esse lugar só é igreja porque você está aqui. Quando você sair, em nome de Cristo, leve o Espírito Santo com você. Porque o Espírito Santo foi prometido que habitaria em você. E não em templos feitos por mãos, em você. E essa canção ela fala muito sobre isso, sobre intimidade. Senhor, talvez faz tanto tempo que eu não sinto a presença. Que eu não estou mais pertinho de Ti. Que eu não tenho experiências com o Senhor. Então vamos refletir nisso aí. E seja o que Deus quiser. Amém? Mas fecha os seus olhos aí. E eu vou finalizar assim e entrego ao pastor. Amém? Pode ficar com seus olhinhos fechados aí. Graças a Deus você não precisa de mim, nem de profeta. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao trono, né? Então eu queria que enquanto eu cantasse, fica à vontade de você louvar ou não, mas fala com Jesus mesmo. Fala o que você está sentindo mesmo. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Mas eu estou triste, mas a minha vida não está legal não. As coisas não estão como eu imaginava. Eu estou com medo, eu estou com dilemas na minha vida, eu estou com dores, eu estou indignado, eu estou inconformado. Ou eu estou feliz, que bom. Mas começa a partir de hoje, se você não fazia isso, com essa simples palavra, falar, poxa, eu posso ser eu diante dele. Ele me pergunta essa manhã, o que queres que eu te faça? Traduzindo, tá tudo bem aí? O que você precisa? Não só hoje, vai embora com a gente, Senhor. Vai dentro de nós, Senhor. Ousadamente te pedimos, Senhor, o maior presente que nós podemos ter. O Senhor, é a Tua presença. Sabemos que podemos pedir e sermos nós mesmos, que o Senhor nos ouve, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Mas mais do que pedidos, nós queremos o dono do pedido. Mais do que termos fé, nós queremos o autor da fé.
o autor, o consumador da nossa fé. Ó Senhor, eu quero experiências de novo, Senhor. Eu quero te sentir de novo. Eu quero ter a convicção que ao sair daqui, o Senhor vai estar comigo e a paz que excede todo entendimento vai me abrigar, porque eu fiz de Ti o meu universo, porque o Senhor está comigo noite e dia e noite. Eu creio nisso, Senhor. Que a Tua presença seja o nosso alimento, Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Orem por mim aí que eu oro por vocês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, e nós aqui como parte desta igreja, querendo e desejando exercitar a nossa fé, recebemos e confirmamos esta bênção dizendo amém. Jesus está encerrado.